falar com vocês hoje sobre família. Já notou, né, pelos textos que nós lemos, que o assunto hoje é muito importante. Nós vivemos um tempo onde é desafiador, Cris, nós educarmos filhos segundo os princípios da palavra de Deus. É desafiador nós educarmos os nossos filhos segundo os valores morais. É desafiador hoje você ensinar o seu filho o que é certo, dentro de uma cultura que tem feito com que o certo se torne errado e o errado passe a ser certo. Na cultura do politicamente correto, Cleia, alguns ensinos básicos que os nossos pais nos ensinaram há 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, hoje, se começarem a ser aplicados, alguns podem até sofrer processos judiciais e os haters podem atacá-los na internet. Como tem sido difícil, Olívio, nós educarmos os nossos filhos segundo aquilo que a palavra do Senhor, ela tem nos ensinado. O texto que nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, Paulo está ensinando a Timóteo, ou falando a Timóteo, pastora Keila, sobre a importância da família e o cuidado com a família. E ele diz que nós devemos cuidar de toda a nossa família, mas principalmente daqueles que estão morando com a gente, Danine, dentro da nossa própria casa. Por quê? O cuidado não é simplesmente dar comida, o cuidado não é simplesmente dar roupa, o cuidado não é simplesmente você colocar um teto sobre a cabeça dos seus filhos. Nos dias de hoje, o cuidado vai muito além disso. O cuidado é você prestar atenção em como estão os seus filhos. É muito comum, Eli, eu ouvir pessoas dizendo assim: pastor, ore pelo meu filho que ele se perdeu, e eu já falei isso para vocês várias vezes. Claudinha, não são os filhos que se perdem antes de nós os perdermos. Não são os filhos que se perdem. Somos nós que estamos perdendo os nossos filhos e não estamos nos dando conta desta perda que está acontecendo. Quando você vê uma criança agitada, quando você vê uma criança chorosa, quando você vê uma criança muito introspectiva, quando você vê um adolescente taxado pela psicologia ou, sei lá, pela sociedade como um adolescente problema, quando você vê um adolescente, um jovem com dificuldades em entender a sua sexualidade, quando você vê um adolescente ou um jovem se perdendo na criminalidade, entenda uma coisa: antes dele mesmo se comprometer com as suas escolhas, ele foi comprometido com as escolhas que os seus pais fizeram. Se começamos, André, a prestar atenção nas crianças, nós começaremos a fazer uma leitura dos seus pais. Onde existe uma criança com problema, ali existiu um pai que não resolveu a vida dele lá atrás. É muito fácil nós terceirizarmos os nossos problemas, Cris, para o psicólogo, para o analista, para o conselheiro, para o libertador. E pessoas já me procuraram pedindo: pastor, não dá para fazer um processo de mapeamento com o meu filho de 10 anos? Nós não fazemos mapeamento para criança, nós mapeamos os pais. Porque o problema de uma criança com 10 anos que está oprimida por demônios, que está tendo pensamentos suicidas, e já vimos isso. O problema de um adolescente que está causando situações desconfortáveis para a sua casa, está nos seus pais. É uma tolice nós queremos colocar a ideia, a direção dos nossos olhos apenas para a criança, sem avaliar o que o pai ou a mãe acabaram fazendo e construindo na vida desta criança. Quando nós lemos esse texto clássico sobre família de Paulo escrevendo a Timóteo, nós precisamos entender algumas verdades. A primeira situação, a primeira verdade que nós temos que levar em consideração é, como eu falei, os filhos que apresentam problemas, a raiz deste problema são seus pais. Onde o pai falha, o filho sofre. Nós vivemos uma cultura em que viva a sua vida, deixa a vida me levar. Nós vivemos a cultura do não dar nada. Nós vivemos a cultura de temos só uma vida para viver, sem nos dar conta que as nossas ações sejam voltadas à imoralidade, à falta de integridade, à fuga de Deus, ela está imprimindo na vida dos nossos filhos destruição e fracasso. E a minha pergunta é: quando é que nós vamos nos dar conta disso? A segunda verdade que nós temos que levar em consideração quando fala de jovens e adolescentes é que o inferno ele tem trabalhado com intensidade para comprometer o caráter de Cristo nos nossos filhos e tirá-los da salvação. O inferno tem, Rodrigo, trabalhado incansavelmente para destruir a sua casa.
E você pensa que isso é só hoje, Cris? Não é não. O inferno tem trabalhado para comprometer os nossos filhos, Dani, há milênios. A Bíblia fala que quando Israel estava escravo no Egito, eles estavam oprimidos, clamaram ao Senhor pedindo libertação. Deus mandou a eles Moisés para libertá-los. Então a Bíblia diz que após essa direção de Deus que Moisés iria libertá-los, Moisés vai até Faraó e diz assim: Deus manda dizer, libere o meu povo para me adorar. E Faraó diz, não vão, eu preciso de vocês aqui. Então Deus manda a primeira praga. Conhece as 10 pragas do Egito? Começou ali. Depois, Moisés foi novamente a Faraó e disse assim: libere o povo do Senhor para adorá-lo. Então, Adri, a Bíblia diz que Faraó declarou, não vou liberar. E veio mais uma praga, e assim aconteceu até a 4ª praga. Então, na 4ª vez que Moisés foi até Faraó dizendo, libera o povo do Senhor para adorá-lo, Faraó disse assim, ok, vão para o deserto, adore o Senhor, mas deixem os vossos filhos. Falou, vocês podem ir, eu libero vocês, mas os filhos ficam aqui. Chega uma hora, Marildo, que nós começamos a ser tão firmes na nossa posição com Cristo, que o inferno consegue entender que ele não vai mais, Mari, comprometer a nossa fé, não vai conseguir nos desviar, nos desvirtuar daquilo que a palavra de Deus tem dito para nós como destino. Então o que ele faz? Ele deixa de se preocupar conosco e ele passa a colocar a atenção dele nos nossos filhos. E para quem é pai como eu, independente da idade do seu filho, eu tenho certeza que você já conseguiu compreender o quanto os seus filhos têm sido bombardeados de coisas para atrapalhar a caminhada deles com Deus. Talvez, Jefferson, um dos principais desafios que nós enfrentamos hoje chama-se o desafio do entretenimento. Nós nunca vimos, pastora Neia, tanto entretenimento para jovens, adolescentes e crianças como nos dias de hoje. Não é incomum você estar num culto onde as crianças elas estão nas cadeiras, o pai está louvando, adorando e ela está jogando, vendo redes sociais. Aliás, tem até adulto que faz isso, imagine criança. Trocando uma mensagem, vendo um vídeo no TikTok, no Kawaii, uma foto no Instagram, curtindo ou comentando. É assustador o quanto os nossos filhos estão sendo bombardeados. E não é apenas para entretê-los, é para escravizá-los. O inferno tem um objetivo, e eu não quero ser um crente Caxias, fanático ou fundamentalista. Eu não tenho nada contra a televisão, não tenho nada contra a internet, eu não tenho nada contra as redes sociais. Muitas vezes, quando olhamos, Fabiano, a internet, quando vemos as redes sociais, nós vemos inclusive como um instrumento para evangelizar. Mas o grande desafio, Dani, é que, infelizmente, os nossos filhos estão sendo bombardeados por essas redes para afastá-los de Deus e comprometer a fé deles. Quando lemos os evangelhos, os 3 anos que Jesus passou por essa terra, pastor Eric, nós vamos ver que ele se relacionou com todo tipo de gente, com todas as faixas etárias. Jesus se relacionou com as crianças, e o que ele falou para as crianças? Ou falou para os adultos das crianças? Deixa eles virem até mim. Se vocês não forem como eles, não herdarão o reino dos céus. Quem lembra da passagem, diga amém. Jesus ele também se relacionou com os idosos, quando ele levantou o filho da viúva, não apenas para trazer alegria que o filho estava morto, mas para lhe trazer sustento. Jesus ele se relacionou com os casais. Aliás, o primeiro milagre dele, Ronici, foi um casamento, quando ele transformou a água em vinho e não permitiu que aquele casal fosse envergonhado. E nós vamos ver que Jesus ele se relacionou com todos os níveis, inclusive com os pecadores. Ele se relacionou, Diego, com os cobradores de impostos, os corruptos da época. Ele se relacionou com as prostitutas. Ele se relacionou até no momento da sua morte com os ladrões, quando ele o salvou e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E para cada uma dessas faixas etárias ou destes grupos, ele deu uma direção. A minha pergunta é, e Jesus se relacionou com as crianças e adolescentes? Com os jovens? Sim ou não? Sim.
Inclusive, se o seu filho veio no Freedom, que foi a nossa escola de imersão, sábado passado nós falamos sobre isso. Nós vamos encontrar Jesus se relacionando pelo menos 4 vezes com jovens e adolescentes. Mas as 4 vezes ele mostrou um padrão que estava acontecendo com os jovens no seu tempo. E esse mesmo padrão tipifica os dias de hoje, na minha e na sua casa. Rafael, naquele tempo Jesus relacionou com 4 jovens. E nesses 4 jovens nós vemos 4 situações que estavam acometendo aqueles adolescentes e jovens. E hoje não é diferente. No livro deixa eu pegar aqui só a minha, se eu não me engano é João, é isso mesmo, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 46, Jesus ele se relaciona com um jovem doente. A Bíblia diz que um centurião manda chamar Jesus dizendo assim: por favor, cura o meu filho que ele está adoecido. E tipificando os dias de hoje, Lise, não é diferente do que nós temos visto com alguns adolescentes, até dentro da igreja. Estão adoecidos na sua alma. Como nós encontramos adolescentes hoje com problemas emocionais, ansiedade e depressão. Provavelmente a doutora Cris Veiga pode me corrigir se eu estiver errado, a nossa psicóloga aqui. Provavelmente, talvez essa geração é uma das gerações que mais tem tido dificuldade de doenças emocionais na adolescência. É verdade ou não é, doutora? E por que eles estão adoecidos? Feridas na alma, traumas. E a grande parte deles, gerado dentro de casa. Segundo grupo, Daniel, que nós encontramos Jesus se relacionando, são com os jovens mortos, ou com uma adolescente morta de 12 anos. A filha de Jairo, está lá em Marcos capítulo 5, verso 35. A Bíblia diz que Jairo veio até Jesus dizendo: minha filha está doente, está à morte, por favor vai à minha casa. E quando Jesus estava a caminho, alguém encontrou e disse: não precisa se preocupar que ela já morreu. Não é difícil nós encontrarmos hoje filho de gente que se diz crente. Pessoas que estão dentro da igreja pelo menos uma vez por semana. E os seus filhos morreram espiritualmente ou nunca foram vivificados. Uma coisa nós precisamos entender. Não é porque você criou o seu filho dentro da igreja que ele conheceu Jesus. Morte espiritual é onde, Solange, o espírito não foi vivificado. Nós somos corpo. O nosso espírito, Felipe, ele só é vivificado quando recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. E quantos pais que estão aqui dentro da igreja e os seus filhos ainda estão adormecidos espiritualmente? Nós temos até pais que estão adormecidos. O que determina, o que define uma pessoa que ela está viva espiritualmente? Como que eu posso saber se Jesus buscar a igreja hoje, se eu serei salvo? Como que eu posso saber se o Espírito Santo habita em mim? Um erro que nós cometemos é dizer que uma pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, ela ora em línguas. Essa é uma evidência de que você recebeu o sinal, a manifestação, o dom. Mas o Espírito Santo habitar em você não é apenas quando você ora em línguas, é antes disso. O seu espírito estará vivificado quando o Espírito Santo habitar em você. E a primeira característica que o Espírito Santo habita em você é quando você peca, você se sente confrontado pelo pecado. Essa é a primeira característica. E quantos dos nossos filhos hoje não têm noção do que é o pecado? E eu não estou dizendo de crianças de 6 anos, eu estou falando de adolescentes de 15, 16 anos, que aliás, eles até confrontam o pai quando o pai fala: isso é errado, isso não é um princípio, o que você está fazendo vem contra os princípios bíblicos. Segunda característica, que estamos adormecidos, ou que os nossos filhos estão adormecidos espiritualmente, mortos, Elisiane, espiritualmente, é quando nós não temos mais desejo de estar na igreja, estar com Deus. Quantos pais estão aqui que você tem que obrigar teu filho a vir para a igreja? Quantas vezes eu vejo adolescentes, eu estou pregando e o cara está dormindo na cadeira. Ele vem obrigado, tipo, ai, que porra, e está aqui. Hoje o que nós vemos são igrejas tentando fazer entretenimento no ministério de juniores, de adolescente, o culto do cabelo maluco, o culto não sei lá das quantas, o culto do preto, do branco, do rosa, do azul, para ver se chama atenção. A noite da pizza, a noite do hambúrguer, a noite do chocolate, a noite não sei do que. Como se Jesus não bastasse para eles. Por quê? Porque quando o espírito está adormecido, o cara não tem vontade de se relacionar com Deus. E ler a Bíblia? Ah, dificuldade. Eu trouxe 4 Bíblias de adolescente,
para vender aqui na igreja. Levamos 1 ano para vender as 4 Bíblias. Eu não sei se é os pais que não quiseram comprar, seguraram a grana, ou os filhos que nunca pediram. E quando ele lê, ele diz, não entendo nada, sabe por quê? Porque quem revela a palavra é o Espírito Santo, mas se ele não habita, o cara não vai ter desejo, muito menos compreensão. Terceira característica de quando uma pessoa tem o seu espírito vivificado, é que ela lê a Bíblia, ela vai compreender, ela vai tentar viver essa revelação. Quarta característica de uma pessoa que ela está adormecida espiritualmente, ela tem excesso de carnalidade. O excesso da carne. O excesso da carne está nas redes sociais, o excesso da carne está nos vídeos que assiste, o excesso da carne está na linguagem. Jovens mortos. Tem pessoas que o diabo já não está mais preocupado com você, porque ele sabe que não vai tirar você do caminho. Ele quer arrebentar com a sua casa. E o quanto nós estamos dando atenção para isso? É coisa de adolescente, pastor. Qual é a fatura que nós vamos pagar? O terceiro grupo de jovens, adolescentes que Jesus ele se relacionou, Lucas 9:37, é quando um pai traz o seu filho Will, que a Bíblia diz que estava terrivelmente endemoniado. É um grupo de jovens influenciados pelo inferno. Alguns inclusive já oprimidos. O endemoniamento ele é diferente da possessão. O endemoniamento é quando há uma influência, uma seta maligna, onde há uma sugestão maligna. A possessão é quando ela é tomada, possuída. Esse jovem estava possuído, mas muitos, infelizmente, já estão vivendo influenciados na sua sexualidade, na sua liberalidade, no seu desejo pelo pecado. É o grupo de jovens que Jesus se relacionou. E o último grupo, já é um jovem mais velho, Mateus capítulo 19, verso 16, que a Bíblia apresenta o jovem rico. Jovens seduzidos pelo erro, pelo pecado, seduzidos pelo dinheiro. E quando o inferno entende que os nossos filhos estão seduzidos pelo dinheiro, tem que entender uma coisa, ele vai dar. Hoje nós estamos vivendo uma guerra contra as redes sociais, onde redes como TikTok e Kawaii estão pagando para o seu filho ficar assistindo. Já viu isso? Sim ou não? Se tem até adulto que está ganhando dinheiro, imagine os adolescentes. Está comprando os nossos filhos e nós não estamos nos dando conta. Se o teu filho tem esse tipo de rede, pega o TikTok dele ou dela e assiste para ver o que você encontra lá. Qual é a influência que eles estão recebendo? Sedução total. Seduzidos pelo dinheiro, e tem um pai que está fazendo até plano financeiro para o filho. Olha, filho, se você assistir 5 horas por dia, você vai ganhar R$10 por dia, vezes 30, R$300. Não precisa mais te dar mesada. Os nossos filhos estão sendo roubados. Aliás, nós estamos sendo roubados dos nossos filhos. Eles estão sendo tirados de nós. O Kawaii é a mesma coisa, assiste o Kawaii. Ai, pastor, é inocente. Vai vendo. A internet tem um negócio chamado algoritmos. Alguns de vocês já ouviram falar. Aquilo que você acessa, ele gera uma memória, um pixel. É muito semelhante ao nosso cérebro. O nosso cérebro tem um sistema chamado SAR, Sistema de Ativação Reticular. Se você um dia já foi numa concessionária, numa loja de carro, experimentou um carro, fez um test drive, você saiu de dentro da concessionária. Quando você saiu na rua, qual é o primeiro carro que você enxergou? O que você fez? O test drive. Você quer comprar um Onix. Você entra, faz o test drive. Quando você sai na rua, você começa a encontrar Onix. Você fala, viu amor? Deus está falando para a gente comprar. Não é Deus, é o SAR, Sistema de Ativação Reticular. Ele passou a filtrar aquela informação que você mostrou para ele que é importante, interessante, e ele começa a te mostrar essa informação. A internet ela faz igualzinho. Por isso que se você acessar um negócio, pegar o Kawaii do seu filho, e você começar a ver algumas coisas que não são interessantes, não adianta ele vir te enrolar e dizer assim, ai pai, eu não sei como é que apareceu. Apareceu porque em algum momento ele mostrou interesse. Aliás, não é só para os filhos, para os maridos também. Ixi, arrumei uma encrenca agora, deixa eu tomar uma água e sair correndo. Amor, não sei como é que apareceu essa mulher de biquíni, você acessou, miserável, como que você não sabe? Brincando, mas estou falando a verdade. Você acessou. Eu não sei porque que esse negócio não sai do meu celular. Não sai porque você mostrou para os algoritmos que é isso que você quer.
E os nossos filhos estão sendo bombardeados de coisas que eles não têm preparação. As nossas filhas, elas estão bombardeadas de influências que elas não têm maturidade para isso. Mostra um influencer fazendo uma dancinha de biquíni. Aí a tua filha de 12 anos acha legal e ela vai fazer também. A minha pergunta é, há 20 anos atrás, se uma mulher se expunha de biquíni em público, do que nós chamávamos ela? Não fale, pense. E você acha que é diferente hoje nas redes? Ai, pastor, o que é bonito para se mostrar? Mostra para o marido, não na rede. Os nossos filhos estão sendo tirados de nós não demos conta disso. O problema é que nós crescemos, Wesley, eu, você e alguns aqui crescemos em igrejas pentecostais, onde simplesmente chegavam para nós o Herbert e falava assim, é pecado, não faça que é pecado. Quantos de nós fomos ensinados? Hoje você não pode chegar para o seu filho e falar que é pecado, porque se você falar que é errado, aí que ele quer fazer. Você tem que mostrar a consequência daquilo. Por que essa exposição das suas filhas, dos seus filhos, por que esse acesso desordenado de internet? Gente, eu lembro quando eu tinha 15 anos, para eu comprar uma porcaria dessas revistas, sabe? Não precisa entrar em detalhe, né? Gente do céu. Você tinha que entrar na banca, tinha que enrolar o cara, você tinha que engrossar a voz, deixar o bigode crescer, só a cerquinha. E o cara perguntava, você tem 18 anos? Falava, tenho. Falava, é mentira. Ô tio, por favor, vende aí. É uma desgraça, é ou não é? Você ia na locadora e ficava esperando todo mundo passar longe. Ficava só olhando, locadora de vídeo, essa é das antigas, hein? E não podia ser na Blockbuster que ela não tinha a porcaria que a gente queria ver. Aí quando ninguém estava, a gente entrava lá no isolado. Aí o cara ia buscar, ô, quantos anos você tem? 15, então sai. Hoje, o cara acessa no celular, na tua frente, e você não vê. Está fácil demais. Agora dá para a gente chegar simplesmente, Lula, e dizer é pecado? Não, você tem que mostrar para eles a consequência disso. Qual que é a consequência de um adolescente começar a ter acesso à imoralidade cedo demais? Ele vai se corromper, ele vai se perverter. Entenda uma coisa, imoralidade é uma coisa que ela perverte a mente. O cara começa vendo uma foto de uma moça com pouca roupa, dali a pouco é sem roupa, dali a pouco é duas moças, e eu não preciso dizer para vocês. Perversão. Essa é a verdade do inferno que tem corrompido os nossos filhos. Tem uma pesquisa brasileira que diz que os meninos brasileiros estão tendo o seu primeiro acesso à imoralidade com 8 anos de idade. Se um menino começa a ter acesso à imoralidade com 8 anos, o que você acha que vai estar acontecendo na mente dele quando ele tiver 15? Como que nós vamos conseguir ganhar essa guerra se nós não prestarmos atenção hoje? Se uma menina com 12 está fazendo a dancinha de biquíni, com 15, quantos homens adultos, velhos, estão falando dela nas redes? Você acha que não tem pedófilo na rede prestando atenção nesses adolescentes? Quantas mulheres eu tenho aqui que engravidaram com 15, com 16 anos, não precisa levantar a mão. E o quanto foi difícil isso? O seu sistema biológico não estava preparado, suas emoções não estavam preparadas. E é isso que nós vamos deixar acontecer com as nossas filhas. Não adianta a gente dizer, meu filho se perdeu, somos nós que estamos perdendo. Somos nós. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua própria casa, negou a fé, e é pior que um descrente. Cuidar não é simplesmente você colocar um teto para eles viverem, é dar atenção. Estar perto, juntos, ver o que eles estão assistindo, dar limites. Tem coisas que eles não têm condições, eles não têm maturidade para se separar, eles não têm. Tem comentários na internet que eles não têm maturidade para acessar. 12 anos, eles já têm poder de escolha, decisão, eles já conseguem compreender as consequências e mesmo assim eles estão escolhendo. E nós estamos fazendo o quê? Enquanto eles estão no TikTok, a gente está no Instagram. Enquanto eles estão no TikTok, a gente está no Facebook. Aí não adianta você falar para ele, filho, sai daí se você está conectado no teu, colado no teu, escravizado no teu. Eu não tenho problema com redes sociais. Eu tenho problema com a falta de limite que nós pais estamos gerando na vida dos nossos filhos. Jovens mortos, doentes, seduzidos,
e influenciados pelo inferno. Depois que eles vão para as drogas, é difícil de tirar. Tem alguém que conhece algum jovem adolescente que se envolveu com crack aqui? Cocaína? Maconha? Você acha que eles se envolveram como? Ausência de limites, de direção dos pais. O texto que nós lemos de Neemias, ele revela um dos gatilhos. São duas situações que influenciam os nossos filhos. A primeira é a influência maligna, que vem sobre eles, tomando hoje o mundo, o sistema. A segunda, os nossos erros que comprometem a descendência, as nossas heranças. Neemias capítulo 13, verso 24, que nós lemos, se você puder, volta comigo. Neemias capítulo 13, verso 24, fala do final da construção dos muros. Aliás, já tinha concluído os muros de Jerusalém. Eu não quero olhar para os muros hoje simplesmente como relacionamentos, as portas, os portais, as torres. Não quero olhar comigo. Não quero olhar Jerusalém hoje com vocês como a nossa alma. Eu quero olhar de fato como o texto fala. Então Neemias, ele fica sabendo que a cidade estava em ruínas, porque o povo de Israel se afastou de Deus, e por conta do afastamento, por conta da corrupção deles, eles perderam totalmente a direção de Deus, foram levados escravos por 70 anos para a Babilônia, e depois de 70 anos, a Bíblia diz que eles voltam. E ao voltarem, eles lançam os alicerces do templo, abandonam, os muros continuam em ruínas, até que Neemias fica sabendo que os muros estão em ruínas, se posiciona, pede liberação para o rei, que ele era um escravo ainda, lá de Ataxerxes, e ele é liberado para voltar e reconstruir os muros. Ele faz essa reconstrução em 52 dias, e depois de 52 dias, Alisson, a Bíblia diz que eles consagram, dedicam os muros ao Senhor, e o último capítulo de Neemias, ele vai então fazer uma avaliação final de tudo o que aconteceu. Mas nessa avaliação final, Denise, uma coisa chama a atenção no verso 24. Qual foi, Mário? É que a Bíblia diz que depois que tudo estava reconstruído, ele vai entender o que estava acontecendo com o povo, e ele descobre, põe para mim por favor, Rafinha, o verso 24 diz assim: e a metade dos filhos de Israel não falavam a língua judaica, mas eles falavam a língua de Asdod e dos outros povos pagãos. Metade dos filhos de Judá. Quem eram os filhos? Eram os adolescentes, eram os jovens, eram a próxima geração. Quando ele vai fazer uma avaliação final, ele descobre que a metade dos filhos dos judeus que estavam morando naquela cidade, que estavam vivendo em Jerusalém reconstruída, eles não sabiam falar a sua língua oficial. Eles falavam a língua de 3 povos pagãos: os asdoditas, os moabitas e os amonitas. E o texto diz que quando ele viu que esses povos estavam comprometendo, influenciando, ele ficou indignado e confrontou aqueles pais, dizendo: onde vocês estão com a cabeça? Quando falamos de asdoditas, de moabitas e amonitas, nós estamos falando que eles representam 3 classes que hoje estão tipificando aqui, influenciando também os nossos filhos. Quem eram os asdoditas? Vamos falar dos asdoditas primeiro, os moradores de Asdod. Asdod, ela era uma cidade na costeira do Mediterrâneo, ela era habitada por filisteus. Filisteus, sim, filisteus é o mesmo povo de Golias. Filisteus foram um dos principais inimigos de Israel, oprimiam Israel constantemente, várias vezes escravizaram. Os filisteus, eles adoravam muitos deuses pagãos, mas um dos principais chamava Dagon, um deus que metade era homem, metade era peixe, um sereio. Literalmente, era um sereio. Se você ver a imagem de Dagon, metade era peixe e metade era homem. Nossa, esquisito. E o que eles acreditavam em Dagon? Que Dagon era o deus da fertilidade, o deus da colheita, o deus que trazia riquezas. Então Asdodita, Elaine, representa, quando vemos aqui este povo que não falava a língua de Israel, mas falava a língua dos Adoditas, esses filhos, Vanessa, que falavam a língua das Adoditas, representa jovens que estão sendo influenciados por crenças erradas. Crenças erradas.
Asdod acreditava que Dagon lhes dava riqueza, e não era uma crença errada. E hoje os nossos filhos estão sendo influenciados, bombardeados pela mídia, a acreditar, estão sendo doutrinados pela mídia, a acreditar em coisas que estão corrompendo totalmente os seus valores, que vêm totalmente contra os princípios da palavra. E a minha pergunta é, será que nós estamos prestando atenção nisso? Quando falamos de asdoditas, nós falamos de crenças erradas. São 3 tipos de crenças: crenças limitantes, crenças conflitantes e crenças naturais. Crenças conflitantes são aquelas crenças, Ana, que vêm contra aquilo que é verdade, então gera um conflito, Tiago, dentro do indivíduo. Hoje muitos dos nossos adolescentes, eles estão vivendo conflitos, Hernani, porque o pai tem mostrado para ele o princípio, a palavra de Deus tem mostrado um princípio, mas a mídia está conflitando este princípio com valores totalmente deturpados. E nós estamos fazendo o quê? Crenças, oh Jesus, cadê a minha crença? Sumiu. Crenças, oh meu Deus, crenças limitantes que limitam. Hoje, tudo que nós estamos vendo sendo lançado sobre a mente dos nossos filhos, nas redes, nas mídias, é para limitá-los a serem muito menos daquilo que Deus separou para eles serem. Eu lembro que na minha infância, quando a gente ia para a escola dominical, de cada 10 crianças, 11 queria ser pastor, 11 queria ser pregador, 11 queria ser evangelista. E hoje, os nossos filhos querem ser o quê? Influencers? YouTubers? Eu não tenho nada contra. Eles estão limitados. Preste atenção na linguagem dos teus filhos. Será que a língua deles não é a língua do que está lá fora e não o que está aqui dentro? Eu não estou dizendo que o teu filho ele tem que falar a língua de crente. Olá, amadíssimo papai. Estamos aqui adentrando a este recinto para orar pelo santo alimento e consagrá-lo ao altíssimo general das tropas estelares. Nossa, estou dizendo que ele tem que ter língua do evangeliquez. Eu estou falando que tipo de linguagem que os nossos filhos estão falando. Quais são as crenças que conflitam, que limitam? Hoje, infelizmente, existem algumas influências digitais que estão deixando nossos filhos burros. Quantos desses influencers que nem estudar estudam? Estão querendo fazer nossos filhos apenas sonhar em ser gamer. Quantos gamers no mundo dão certo, gente? Teu filho tem que aprender a trabalhar. Tem que aprender a lavar louça, limpar a casa, arrumar a cama, a dele pelo menos, lavar a cueca, freada. É isso que a gente tem que ensinar. Mas sabe o que a gente vê? Os marmanjos sentados no sofá, com barba na cara, e a mãe ralando, lavando a louça, limpando a casa, fazendo tudo, e o bonitão ainda grita: mãe, traz um copo de suco. Que isso? Onde é que eles vão chegar? Eu sei que a galerinha está aqui, está me odiando. Estão me amaldiçoando e já colocando na internet. Pastor, imbecil. Retrógrado. Eu estou fazendo isso porque eu amo vocês, galerinha. Hoje vocês não aceitam o que eu falo. Mas daqui 20 anos vocês vão ver que se tivessem aplicado, ou se tivessem aplicado o que eu estou falando, a história de vocês seria diferente. Sabe o que vai fazer a diferença daqui 10, 20 anos? Não é quem você assistiu, quem te influenciou, mas o quanto você estudou e o que você aprendeu a fazer. Eu aprendi a trabalhar com 14 anos de idade, eu já estava aliás, com 12 eu já trabalhava, com 14 eu tinha carteira assinada. Com 14 anos de idade eu conhecia todas as ruas da cidade de Curitiba, eu era boy louco. Sabe o que é boy louco? Office boy. A gente fazia competição para ver quem pagava mais conta num dia. E tinha um banco ali na Monsenhor Celso chamado BESC, o Banco de Santa Catarina. Aquele banco era do Satanás. Eu tinha que pagar 10 contas no dia, eu ficava 3 horas, 4 horas naquele banco, eu odiava. De pé naquela fila maldita. Tinha coisa que eu tinha que resolver. São José dos Pinhais.
Aí eu perguntava para o chefe, como que eu faço para chegar lá? Ele falava, não sei, nunca peguei ônibus. Era eu que ia pagar a conta, nunca foi. Não tinha Google para você pesquisar qual ônibus vai para São José dos Pinhais. Você ligava na Urbis, na Comec. Olá, boa tarde, qual é o ônibus? Só um minutinho. Você levava 1 hora para descobrir qual é o ônibus que ia. Com 14 anos de idade eu decidi que eu queria ser mais do que eu poderia, do que a minha família podia gerar. Com 14 anos de idade eu falei, eu quero pagar a minha escola. Eu recebia 80% do salário mínimo e pagava 90% na escola. Dos meus 14 aos meus 18 eu paguei a minha escola. Passei na faculdade, paguei a faculdade. Hoje nós encontramos cara com 18 anos, meu irmão, que o cara não sabe pegar um ônibus. Que a mãe chama o Uber para ele. Que isso, gente? Eu sei que eu estou abusando aqui. Agora a culpa é deles? Não. A culpa é dos pais. A culpa é dos pais. Lá em casa tem uma regra. 14 anos, galerinha, trabalhar. Vamos trabalhar. Pastor, não dá para assinar carteira, não tem problema, vai trabalhar sem carteira assinada. Pastor, você vai ser preso por trabalho infantil. Não, eles vão estudar e vão ser os melhores da turma, inclusive. Se chegar com um boletim negativo lá. Só que eu não vou fazer eles trabalhar com 14 sem ensinar para eles a trabalhar agora. Os caras já sabem. Os caras limpam um fogão melhor do que eu. A louça deles não tem cheiro de ovo. Os caras estão ensinando. Você acha que lavar louça é só coisa para menina? Não, é para macho também, meu irmão. Porque quando o cara casar, ele vai querer uma mulher que tenha parceria com ele, sim ou não? As mulheres falam sim com um couro bem bonito. Tem uma moça que ajuda lá em casa uma vez por semana, mas o banheiro é aquela... Banheiro com 4 homens em casa, você já sabe, né? Tem um que eu acho que ele chega no banheiro e ele coloca um bamboleio e começa, bamboleio, desgrama. Falei, meu irmão, o que aconteceu aí, varão? Se eu entrar no banheiro o negócio estiver daquele jeito, água sanitária e desinfetante, bora lá, meu povo. Lavar o banheiro. Esse dia eu peguei ele estava secando o banheiro de joelho, porque ele não sabe passar o rodo ainda. Deu um dozinho dele, eu ajoelhei e fui secar o banheiro com ele. Falei, não foi você que fez a desgrama, meu irmão? Vamos lá. Aí o que acontece agora? Quando um entra no banheiro, o outro fala, cuidado para não mijar fora. Pai, pega nós. Falei, meu irmão, tem mulher em casa, cara. Você quer que a tua mãe vai ficar nessa porcaria aí? Ensinar. Pastor, você vai ensinar agora a lavar banheiro. Não, estou ensinando a gente a dar limite. Quais são as influências dos nossos filhos? Deixa eu correr. Segundo grupo que nós encontramos ali, a Bíblia diz que além dos asdoditas, eles também foram influenciados pelos amonitas e moabitas. Abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 30. Gênesis 19, 30. Quem são, Rafael? Os amonitas e os moabitas. Aqui nós vamos encontrar a base da construção dessa sociedade de 2 povos pagãos que sacrificavam, Hernani, os seus filhos a um deus chamado Moloque. Eles pegavam seus filhos recém-nascidos e levavam em cima dos muros e dos altares e derramavam o sangue dos seus próprios filhos a Moloque. Quem eram os povos que faziam isso? Os amonitas e os moabitas. Diz assim a palavra do Senhor. E Ló partiu de Zoar com as suas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas filhas ficaram morando em uma caverna. Olha para mim aqui, quem era Ló Jubanski? Ló, sobrinho de Abraão, que estava morando numa cidade chamada Sodoma, junto com Gomorra. Cidades imorais, cidades que estavam tomadas pela perversão sexual. Então os anjos do Senhor vieram sobre aquela cidade e disseram, virá juízo, Ló. Saia daqui para que você não seja destruído junto com a cidade. Então Ló e sua família fugiram. E no meio do caminho os anjos disseram, não olhem para trás. Quem olhar para trás vai sofrer as consequências. A mulher de Ló, apaixonada por aquela cidade, olha para trás, se torna uma estátua de sal. Ló e suas filhas continuam fugindo. Então a Bíblia diz, depois que a cidade foi destruída, Ló morou numa caverna nas montanhas de Zoar. Continua o texto. Um dia a filha mais velha de Ló disse para a mais jovem, nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai. Então nos deitamos com ele para preservar a linhagem da família. Naquela noite deram vinho ao pai.
E a filha mais velha entrou e deitou com ele, e ele não percebeu quando ela deitou, e nem quando levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar vinho novamente a ele esta noite. Hoje você se deitará, para que preservamos a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram vinho a Ló, e naquela noite a mais nova foi e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, e nem quando se levantou. Verso 36. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome a Moabe, o pai dos moabitas até hoje. A mais nova teve um filho e deu o nome de Ben-Ami, e este é o pai dos amonitas. Asdoditas, filisteus, crenças erradas, moabitas e amonitas, filhos de Ló debaixo de um incesto. Quando a Bíblia fala de moabita e amonita, o que nós precisamos entender, William? Que esses povos moabitas e amonitas, eles geraram algumas consequências para as suas gerações, algumas heranças, e essas heranças, quando são influenciadas pelos nossos filhos, tipificando o texto lá de Neemias, vão comprometê-los em pelo menos 4 situações. Número 1, vícios. A Bíblia diz: e a mais velha e a mais nova embriagaram o pai. A primeira influência que os nossos filhos estão sendo tomados dentro dessa tipologia são os vícios. A segunda influência, a bastardia. Os filhos das filhas de Ló foram gerados debaixo de uma aliança de casamento? Não. O que é a bastardia? Toda criança que foi gerada fora da aliança do casamento, mesmo que os pais se amassem e morassem juntos, onde não tem aliança, ali é a bastardia. 4 consequências que vêm na bastardia. Um filho que foi gerado fora da aliança do casamento, ele vai ser perseguido por espíritos de imoralidade. Não é incomum, nós encontrarmos jovens que foram gerados fora da aliança do casamento, que têm dificuldade com imoralidade, homossexualidade, perversão sexual. Segunda consequência da bastardia, a Bíblia diz: e o bastardo não entrará na congregação dos santos até a 100ª geração. Não é incomum você encontrar pessoas que não foram geradas, adultos que não foram gerados na aliança, que o cara não consegue ouvir Deus, entender Deus, se relacionar com Deus, tem uma vida oscilante. Vem para a igreja, desvia, vem para a igreja, desvia. Terceira consequência do filho bastardo, a rebeldia, a síndrome de Jefité. A Bíblia diz: e Jefité era um homem valioso, um homem valoroso e valente, porém filho de uma prostituta, bastardo. Eu já fui capelão de presídio, já falei isso para vocês. E é impressionante quando você chega no presídio, quantos jovens que estão lá. A população carcerária no Brasil, principal de 18 a 24 anos. E é impressionante quantos jovens que nós encontramos lá, que são filhos bastardos. Se envolveram com crime, com droga cedo demais. Por quê? Porque a bastardia descobriu eles para esse ataque do inferno. Quarta consequência da bastardia, falta de direção. Você encontra às vezes homens, Aline, que o cara não consegue dar certo na vida. O cara não consegue terminar uma faculdade, não consegue arrumar um trabalho, ter uma profissão. O cara começa, sai. Falta de direção. Você vai encontrar muitos daqueles que cresceram, inclusive, sem pai. Consequências da bastardia. Terceira situação que nós encontramos nesse texto, a própria imoralidade. Os filhos de Ló com as suas filhas, os moabitas e amonitas, eles foram gerados, construídos de uma imoralidade. É muito incomum esta influência tentar roubar exatamente aquilo que Deus tem como bênção. A sexualidade, ela é bênção para nós, sim ou não? Claro que é. É um presente que Deus nos deu. O que o diabo faz? Ele tenta adiantar. Ele quer adiantar. E por último, a perversidade. As filhas coabitaram com o próprio pai, chama-se incesto, perversão. Agora, da onde veio a influência da perversidade com essas meninas? De Sodoma. Elas já estavam influenciadas, os anjos chegaram na cidade, quando eles foram buscar Ló para que ele não fosse destruído junto com a cidade. A Bíblia diz que os homens de Sodoma, vendo os anjos entrando na cidade e que eles eram bonitos, foram até a casa de Ló, que espancaram a porta e disseram: mande esses homens sair daí para que possamos coabitar com eles. Ló falou: não façam isso com os santos homens de Deus, tomem minhas filhas que não conheceram homem. Ele falou: não queremos suas filhas, queremos homens. Da onde veio a perversidade? E se tem um negócio hoje, Alisson, que nós estamos vendo sendo tomado na sociedade, é uma perversão sexual descontrolada.
Essas, Dani, foram as influências dos asdoditas, dos amonitas e dos moabitas. E isso tipifica nos dias de hoje na nossa própria casa. E para encerrar, o segundo gatilho que tem afetado diretamente o sucesso dos nossos filhos são os nossos erros, as nossas heranças. Para encerrar, abra a tua Bíblia comigo lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Eu não vou ler com você os textos, eu quero só fazer uma avaliação com você. 2 Samuel, capítulo 11. Eu quero que você leia comigo apenas o título do capítulo 11. Eduardo, o título do capítulo 11 diz assim: o adultério de Davi e a morte de Urias. Está aí na sua Bíblia? E a morte de Urias. Capítulo 12. Deus envia o profeta Natã para repreender Davi, ou Davi se arrepende do seu pecado. Está aí na sua Bíblia também? Ou seja, ele cometeu um pecado com Betsebá, matou o marido dela. Quando foi confrontado por Deus, ele se arrependeu, sim ou não? Se arrependeu. Lula, a Bíblia diz que ele, reconhecendo o seu pecado, Deus diz: não se preocupe, você não vai morrer. Agora o capítulo 13, vai comigo. Capítulo 13, verso 1, diz assim: o incesto de Amon com Tamar. O texto continua assim: então Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. E depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Davi se arrependeu do seu pecado? Ele deixou o pecado? Mas ele deixou de viver a consequência? Primeiro gatilho que tem comprometido os nossos filhos: as influências do mundo. Segundo gatilho que tem comprometido os nossos filhos: a nossa herança. Os erros, pecados que cometemos lá atrás são heranças que vêm sobre os nossos filhos. Pastor, mas você já falou que 30% é herança, 70% é responsabilidade. É verdade, mas muitos jovens e adolescentes, nesses 30% têm sido comprometidos. Porque o pai abriu uma porta para que o inferno viesse a agir, e ele acaba cometendo o mesmo erro que o pai cometeu. Para resumir e a gente encerrar, a Bíblia diz que Davi, quando ele cometeu o pecado com Betsebá, ele adulterou, ele matou o marido dela para encobrir o filho que veio desse adultério. Deus confronta, ele se arrepende, Deus o perdoa, mas logo na sequência, o filho mais velho, que era o detentor do trono dele, acaba trilhando o mesmo caminho de imoralidade que ele trilhou, ou pior, porque a Bíblia diz que os pais fazem no escuro, os filhos vão fazer no céu aberto, no dia aberto. Por que nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos? Porque o que nós fazemos não atrapalha, pastor Eric, apenas a nossa história, atrapalha a história dos nossos filhos. Tem pais que ele não consegue entender por que o filho está começando a trilhar um caminho de um trejeito diferente. Por que a filha está começando a ter uns pensamentos diferentes do que seria um princípio bíblico. Por que eles estão sendo avaliados. Por que agora eles começaram a ter vontade de experimentar bebida alcoólica. Por que eles têm vontade ou começaram a se envolver com amizades erradas. Sabia que situações como essa acabaram sendo heranças que nós deixamos e portas que nós abrimos? Davi abriu uma porta e mesmo arrependido, Gil, mesmo perdoado por Deus, os filhos dele foram comprometidos. Nesse texto aqui do capítulo 13, eu vou pedir para você depois ler na sua casa, nós vamos encontrar 3 filhos de Davi sendo comprometidos na sua história, como consequência do erro dele, herança maldita dele. Aminon, o filho mais velho, se apaixona pela irmã. Aconselhado pelo amigo e primo, ele força a irmã, ele violenta a irmã. Então nós temos a filha de Davi, uma princesa. A Bíblia diz que uma moça muito bela, ela é violentada. Você tem uma violência que destrói as emoções de uma pessoa, chama-se abuso. Pelo próprio irmão. Destruiu a vida dela. Na cultura judaica, uma moça como essa dificilmente conseguiria casar. Depois, Davi não faz nada com Aminon. A Bíblia diz que o irmão dela, Absalão, que eram filhos de mães diferentes, vendo que o pai não faz nada, mata o próprio irmão. Uma filha violentada, e o filho que iria herdar o trono morre. E Absalão se rebela contra o próprio pai. Coabita com as mulheres do pai numa tenda na frente do palácio, toma o palácio do pai. O pai tem que fugir para não morrer pela mão do próprio filho.
E então, numa batalha de Absalão contra o exército de Davi, liderado por Joabe, ele é morto por Joabe por causa de um pecado de adultério. A Bíblia diz que Davi ele perde a filha para a imoralidade, Aminon e Absalão são mortos. Consequência do pecado dos pais, visitando os filhos. Vai comigo para a gente encerrar em Êxodo, capítulo 20, se eu não me engano, verso 5. Diz assim: não prostrará diante deles, nem lhe prestará cultos a deuses pagãos, porque eu, Senhor seu Deus, sou zeloso. Eu visito a iniquidade do pai nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Fica de pé.